25 do Brunetti. Então a gente tem o seguinte, a gente tem uma comporta, a gente tem um tanque com água, né? Uma comporta, e a gente tem um tanque com óleo. Aqui o óleo e aqui a água. Água, óleo. Isso aqui tem 2 metros. E isso aqui, a altura da água é 5 metros. E aqui é o ponto A. A comporta gira livremente em torno de A. Ok? Ok. Então, ele deu as propriedades do fluido, né? Ele deu o peso específico da água, peso específico do óleo, e ele deu a profundidade dessa comporta aqui, 1,5 metros. Então, esse 1,5 é a profundidade dela. Então, o que a gente está vendo? Aqui a gente tem o ponto de giro, né? E aqui a gente tem a nossa comporta. A gente sabe que essa altura é 2 metros. E aqui, apesar de estar fora de escala, essa profundidade é 1,5 metro. Então, daí com isso eu tenho a área, né? A superfície onde vai estar atuando o fluido. Ok. Então, primeira coisa a fazer, diagrama. Que a gente vai começar aplicando o teorema de Stevin. Então, o que ele diz? Que a força aplicada num ponto, né, ela é diretamente proporcional à altura, né, o produto da altura pelo peso específico do fluido. Então, se a gente for ver esse diagrama aqui, eu vou desenhar de novo, eu vou desenhar com a pressão de um lado, exercida pela água, nas paredes, e pelo óleo, exercida do outro lado. Aqui o óleo. Então, desse lado a água, né? Desse lado o óleo. Então, daí, o que a gente vai ter? A gente pode colocar um eixo y2, que conta do óleo, né? Uma função para o óleo, e a gente vai colocar um eixo y1, que conta profundidade a partir da superfície livre da água. Então, daí a gente vai precisar determinar as forças resultantes de cada fluido que está exercendo aqui. Então, vamos desenhar só o trecho de baixo, que é o que interessa a gente. Então, vamos desenhar aqui a comporta. Aqui. E aqui os diagramas de forças. Então, a gente tem de um lado a água e de outro o óleo. Então, daí o que a gente tem aqui? Ó? Aqui eu vou começar a medir de uma altura y1'. E aqui de uma altura que eu falei y2. Só que o y' vai coincidir com o y2, no caso. Então vai ser exatamente igual. Porque a gente só está interessado na comporta, que é o ponto A. Então o que a gente tem? Vamos escrever a função da pressão 1, que é a pressão do lado esquerdo, pela água. Exercida pela água. Então o que a gente vai ter? Que P1 é igual ao peso específico da água, vezes essa altura y', mais peso específico da água, vezes 3. O que é isso? Essa é a pressão que está sendo exercida nesse ponto aqui, nessa cota. Então é uma constante, porque ela já é algo que existe aqui. Aqui tem uma pressão de 3 metros de coluna d'água já. Então, é a constante. E à medida que a gente vai aprofundando, eu estou correndo, gente, aqui. Então, a ideia, eu estou vendo variações daqui para cá. Não daqui para cá, mas sim de cá para cá. Então, tudo que está antes é constante já. Você pode ver como consolidado. E o que está depois, a gente vai incrementando. Por isso, é função do y'. Então, essa é a nossa função.
função de primeiro grau que mede a pressão exercida pela coluna d'água aqui, desse lado esquerdo. E a pressão 2, vou colocar aqui em cima, a pressão 2, que é a do óleo, é o quê? É o gama do óleo vezes Y2, certo? Que o óleo começa justamente, coincide com a superfície, contato com a atmosfera. Então, aqui a gente tem as pressões. Então, tendo isso, a gente pode entrar no nosso segunda parte, que é cálculo das forças e distâncias. Então, o que a gente vai ter? Primeira coisa, a gente sabe que a somatória de momentos em A tem que ser zero, porque eu não quero essa comporta girando. Então, lá da estática, a gente sabe que somatório de momentos em torno do ponto A é igual a zero. Ou seja, F1 vezes L1 igual a F2 vezes L2 mais 2 vezes FB. De onde veio isso? Vou fazer um desenho do diagrama para vocês verem o que eu estou tirando. Perdão, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Aqui é o piso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma força F1, que eu não sei onde está ainda, exercida pela água, que está a uma distância L1, que eu também desconheço da superfície, ou do ponto A. A gente tem uma força F2, que eu acredito que esteja mais para baixo da F1, que está a uma distância L2 do ponto A. E a gente tem uma força, que eu vou colocar aqui em vermelho, FB, que é a força que eu preciso aplicar, que está a uma distância de 2 metros do ponto A. Então, eu estou fazendo o equilíbrio, aplicando as condições de equilíbrio nesse corpo aqui. Então, essa é a parte da mecânica do nosso problema. Então, com isso, eu cheguei nessa equação. Agora, eu vou precisar descobrir as forças e esses braços. Porque isso aqui, professor, é o que eu preciso descobrir. Diga. Aí você... Uhum. Certo. Uhum. Essa aqui? Sim. Aham. Sim. Isso. É isso mesmo, Tá. Na verdade, o que acontece, né? A F1 já é a resultante de todas essas somas. Claro, a gente pode separar aqui um retângulo, da força resultante ficaria exatamente no meio. Só que como a gente tem uma distribuição que não é constante, é linear, né? Proporcional à profundidade, já dá para ver que ela vai ficar um pouco abaixo do ponto médio. Então, daí, essa força aqui já é uma simplificação, já é a síntese de tudo. Isso mesmo. Tá. Beleza. Então, a gente tem essa configuração, gente. Essa configuração é a configuração
do domínio da mecânica. A gente montou. Agora a gente tem que entrar no domínio da hidrostática para completar essa história toda. Então, o que a gente vai fazer? Bom, o resto já está em formulários, né? É só aplicação. A gente sabe que a força 1 é o quê? É a pressão 1 média vezes a área onde ela está sendo aplicada, que é a área da placa. Então, o que é isso? É o peso específico da água vezes uma altura H1 média vezes essa área. Então, daí, se a gente pegar todas as informações, isso é 10 à quarta, essa altura média é 4, e essa altura essa área, perdão, é 2 vezes 1,5, que é a área da nossa placa aqui, 2 vezes 1,5. Esse 4 é a altura, é a profundidade total H1. Então, a gente tem que pegar os 3 metros e somar, deixa eu ver se é isso. Perdão, aqui é a altura média da placa, que é o ponto médio. Então, a gente tem que pegar já os 3 metros e somar metade do tamanho da placa. 3 mais 1, 4. Então, a gente tem esses 4 metros. Isso aqui, quando eu coloco esse traço em cima, é em relação ao centro de gravidade da placa. Eu não estou levando em consideração ainda o centro de pressão. Então, por isso é 4 metros. Então, se a gente fizer esse cálculo, a gente vai ver que F1 é 1,2 vezes 10 elevado a 5 newtons. Ok? Então, essa é a parte da força 1. Vamos para a força... Então, o 4 metros é o seguinte, esse H1 é a altura média do ponto de aplicação da força, dessa força 1, considerando o centro de gravidade. Então, o H1, na verdade, é a distância em relação à linha de superfície da água até o centro de gravidade dessa placa aqui. Como a gente tem 3 metros de água aqui acima do ponto A, e aqui a placa tem 2 metros, então esse ponto aqui, em relação à minha linha de superfície, seria essa aqui, seria 3 mais metade de 2, que é 1. Então, esse H1 é isso tudo aqui, ó, 4 metros. Então, daí a gente chega no valor. É que, na verdade, você concorda que a coluna de água que está acima da placa, apesar de ela não estar atuando, ela está contribuindo. Assim, ó, aqui, ó, é como se essa constante aqui, deixa eu ver, onde isso começa, ó, ela já começa com valor, né? Então é como se a gente tivesse... Então a gente está contribuindo. Isso mesmo. Então a gente tem aqui, ó, essa força, isso aqui dá 120 kN. Beleza, descobrimos a força. Agora, entrar com outra folha. Eu vou calcular a distância. Então eu vou determinar meu centro de pressão do lado 1. Então meu HCP1. Então como é que eu vou fazer isso? Isso aqui é fórmula, né, gente? Então se vocês forem no Brunetti, a diferença entre o centro de pressão e o centro de gravidade do lado 1 é igual ao momento de inércia da placa dividido por a altura do CG vezes a área. No caso dessa placa, a gente sabe por valor tabelado que o meu momento de inércia é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Dividido por H1 vezes A. Isso aqui, se a gente fizer o cálculo, vai dar 1,5, que é o B, multiplicado por 2, que é a altura ao cubo, dividido por 12, dividido por H1, que é 4, vezes a área, que é 2 vezes 1,5. Então, isso aqui, gente, dá 0,0
0,0833 metros. Ok. Logo, o meu L1 vai ser quanto? O meu L1 vai ser esse HCP, meu L1 vai ser 1 mais esse HCP. Lembrem, quando a gente está pegando o quê? A gente está pegando essa distância aqui e o HCP é a diferença entre esse L1 e o H1 barra. Então, é um delta. Então, meu L1 é toda essa distância. Então, eu vou precisar passar para o outro lado somando. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 1 mais 0,0833. Então, meu braço L1 é 1,0833 metros. Pronto, já descobri minha força 1 e meu braço 1. Agora eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento para a força 2 e para o braço 2. Então, como é que a gente vai ter? F2, agora é o óleo. Óleo vezes H2 barra vezes a área. Então, meu gama do óleo é 7.500. Meu H2 barra do óleo, no caso, é 2. Lembrando que é 2, porque a gente está começando do zero e a gente está descendo metade de 2, 1 metro. Deixa eu ver aqui, 1 metro, Então, é só 1 metro. Então, a gente vai ter isso aqui vezes 2. Perdão, vezes 1, né? Metade, eu falei. Metade de 2 é 1. Vezes a área, que é 2 vezes 1,5. 2 vezes 1,5. Ok. Isso aqui vai dar 22.500 newtons. Então, essa é a minha força 2. Força 2. Agora, vamos calcular o braço. Então, vamos calcular meu HCP2. HCP2 menos H2 barra, que é igual a B, H ao cubo sobre 12, dividido por H2 barra vezes a área. Mesma expressão, só que agora aplicado para o lado do óleo. Então, o que a gente tem aqui? 1,5 vezes 2 ao cubo sobre 12, dividido por 1 vezes 2 vezes 1,5. 1, perdão. Isso dá 0,333 metros aproximadamente. Portanto, deixa eu ver se eu tenho folha. Então, a gente tem isso. Agora, a gente vai, então, colocar aqui, meu L2. Portanto, vai ser meu 1, né, que é a altura, até o centro de gravidade, mais esse HCP, que é 0,333. Então, isso vai dar 1,333 metros. Então, ok, está um pouco embaçado. Tá. Espera aí. Embaçou um pouco a imagem. Tá, a gente vai ter 1,333 metros. Tá, melhorou a resolução? Tá um pouco embaçado. Ou é impressão minha? Eu acho que é o foco. Às vezes ele some. Deixa eu ver. Deixa eu ver se muda seu. É estranho isso. Não dá para ver, né? Tá embaçado.
Vou tentar desligar a câmera e ligar ela, acionar ela de novo. Espera aí. Pronto. Vamos voltar. Qualidade média, qualidade alta. Então, vamos tentar entrar com a câmera. De novo. Eu vou tirar essa figura. Pronto, voltou a câmera. Tá, agora melhorou. Tá, gente. Voltando aqui, ó. L2, então é 1 mais 0,33. Então eu calculei meu L2. Acabou o exercício agora. Então agora basta voltar naquela equação e aplicar os valores que eu encontrei. Então o que a gente vai ter? Eu vou reescrever ela. F1 vezes L1 é igual a F2 vezes L2 mais 2 vezes FB. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Tenho que 1,2 vezes 10 elevado à quinta vezes L1, que é 1,0833, é igual a 22.500 vezes L2, que é 1,3